Vamos lá, pessoal. Paz seja com todos. Boa noite. A paz seja com todos. Amém. Paz a todos, amém. Amém. A paz. Estejam bem. Paz, Fê. Paz a todos. Paz Amém, para cara. todos. Espero que todos estejam bem. Peço desculpas aí por esses atrasinhos aí desses minutinhos. Mas já está tudo resolvido já para a gente começar a nossa aula. Amém? Vocês estão bem? Está tudo tranquilo? Conseguiram pensar nos nomes? Talvez esse esteja a parte mais complicada nos dias de hoje. Isso não é uma coisa muito fácil, mas Deus vai dar graça e pessoas para vocês, né? Às vezes a gente fica muito ansioso por isso, muito ansioso para colocar em prática aquilo que nós ouvimos, mas Deus vai preparar pessoas no tempo certo, no momento certo para cada um de vocês. Eu já estou orando por quem já me enviou, já estou orando pelas pessoas também, as pessoas que conseguiram me enviar, e eu tenho certeza que Deus vai fazer um grande milagre. Amém? Mas eu gostaria que você, antes de nós iniciarmos, gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça onde você estiver, onde você estiver assistindo, o momento que você estiver assistindo, pare nesse momento agora para orar junto conosco. Pai de amor, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem nos preparado. Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, obrigado por esse início dessa semana. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, por tudo que ainda vai acontecer durante essa semana. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço agora que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nós. Senhor, Papai querido Santo, comunicando, Senhor, meu Deus e meu Pai, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite, nesse término desse curso. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa tocar agora em cada coração, em cada mente. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa tocar agora nas pessoas que estão próximas. Senhor, meu Deus e meu Pai, e enviar, Senhor, meu Deus e meu Pai, vidas para eles cuidarem. Senhor, meu Deus, meu Pai, vidas para eles mostrarem quem é Jesus e o que Ele fez já por nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, que eles possam, Senhor, meu Deus, meu Pai, serem impactados pela Tua palavra. Senhor, Papai querido Santo, eu te peço. Senhor, em cada vida, Senhor, em cada lar, Senhor, meu Deus, meu Pai, que está aqui representado pelos Teus filhos. Que haja uma bênção, Senhor, Papai querido Santo, diferenciada. Senhor, uma bênção, Senhor, meu Deus, meu Pai, do Teu reino. Uma bênção, Senhor, Papai querido Santo, para quem faz prosperar o Teu reino. Senhor, meu Deus, meu Pai, nada que nós fazemos para Ti é em vão. E nós sabemos, Senhor, meu Deus e meu Pai, que grandes coisas está para acontecer, porque quando nós falamos de multiplicar o Teu reino, Senhor, meu Deus, meu Pai, é multiplicar, Senhor, também toda a sua manifestação. Então, Senhor, nesse momento eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu sei que algo grande já está para acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, todos estão me ouvindo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Amém. Amém. Glória a Deus. Se tiver algum problema com o som, pessoal, peço que vocês me falem para a gente já corrigir. Antes que vocês não escutem algo importante ali da nossa aula, tá bom? Na semana passada nós abordamos a nossa abordagem de quem nós estamos falando, como nós estamos passando o nosso tempo, como nós estamos passando a respeito do reino, qual é a nossa simpatia, o quanto nós conseguimos passar a paixão por aquilo que nós acreditamos na nossa palavra. A abordagem é muito importante, como a gente disse na semana passada, você saber com quem que você está conversando e saber o quanto tempo, qual é a cultura dessa pessoa, vai facilitar muito o seu diálogo, vai facilitar muito a sua conversa.
né? Então, no tema de hoje, nós vamos partir para o conhecer. Porque se nós estamos falando de uma conversa, nós estamos falando que nós precisamos saber qual é o assunto que nós vamos falar. E aí que a gente precisa tomar muito cuidado, porque tudo que é relacionado a evangelismo, a evangelização, é comunicação. E essa comunicação precisa ser clara, precisa ser tranquila, precisa ser de forma que a pessoa entenda. Mas no primeiro ponto que eu quero conversar com vocês, está em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 19, que diz assim: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. É um texto tanto quanto evangelístico, tanto quanto escatológico, porque está falando também daquele grande dia do julgamento, a qual os filhos de Deus vão ser revelados, mas a Bíblia está dizendo que algumas traduções vão dizer que o mundo aguarda ansiosamente, né, como nós lemos aqui, com grande expectativa, pela manifestação dos filhos de Deus, ao dia que os filhos de Deus vão ser revelados. Então a gente precisa entender que o mundo está sim aguardando com grande expectativa o que nós temos para falar. Por mais que nós vemos nos últimos dias aí um aumento ali na ideia de perseguição, nós vamos ver aí um aumento na cultura woke, né, na questão da inclusão, do homossexualismo e tantas outras coisas que vai contra aquilo que a Bíblia diz, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ensinamos e aquilo que nós pregamos por intermédio de Jesus. O mundo está sedento por aquilo que nós temos para falar. O mundo está sedento para nós nos manifestarmos. Mas manifestar de qualquer forma, não manifestar como filho de Deus. E aí é o ponto. Porque dos filhos de Deus, o mundo está esperando que nós falamos algo. Como filhos de Deus, nós vamos manifestar Deus, e não a nós mesmos, e não a nossa vontade, não o nosso querer, não o nosso ministério, não o trabalho da nossa igreja. O mundo não está ansioso de ouvir isso o mundo já vem ouvindo já há muito tempo, e acabou até sendo um pouco chato. O mundo está aguardando que os filhos de Deus se manifestem para manifestar Deus no mundo. Né? Nós temos por essa obrigação, mas é difícil entendermos nos dias de hoje. É fácil entendermos quando nós vamos olhar a respeito das operações de Satanás e como que ele trabalha. Mas é difícil entender nos dias de hoje como um filho, como uma pessoa que está na igreja, como alguém que se converteu, se batizou e está lá trabalhando na obra, não tem a intenção de falar de Deus, não tem a intenção de se manifestar para o mundo. Parece que nos dias de hoje a igreja quer ficar escondida, quietinha, dentro das suas paredes, guardada para os seus congressos, conferências e tantas coisas que nós fazemos dentro da igreja, e acabamos só juntando crentes, juntando cristãos. É muito bom isso também, enriquece culturalmente, enriquece o nosso espírito, mas a gente precisa lembrar da nossa primeira missão. Então, antes de nos manifestarmos dentro da igreja, e nós vemos nos dias de hoje tantas brigas, né, contendas por causa de cargo, por causa de quem aparece, quem desaparece, quem faz e quem não faz, e nós esquecemos que o mundo ele está aguardando a manifestação do Filho de Deus, porque no mundo muitos que não são filhos de Deus estão se manifestando, e estão se manifestando muito bem, estão fazendo muito bem o seu papel. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com isso. E quando nós falamos de nos manifestar, apresentar Deus, nós precisamos lembrar que nós precisamos apresentar alguém a qual nós conhecemos. E aí, só um minutinho.
Ai. Hoje deu uns probleminha técnico aqui, eu esqueci de colocar o notebook para carregar. Pronto. Nós esquecemos de qual vai ser o nosso assunto e qual é o conteúdo que nós vamos ter e qual é a qualidade desse conteúdo. Como vocês estão vendo aí na tela, Oséias 6, verso 3 diz assim: conhecemos o Senhor, esforçamo-nos por conhecê-lo. Algumas traduções vai dizer conhecer e prosseguir em conhecer. Então, primeira coisa que a gente precisa entender saber de Deus, conhecer a Deus, não é somente em um curso, não é somente em uma palestra. Isso tudo faz parte do conhecimento. Isso tudo faz parte do quanto que você vai conhecer a Deus. Mas o conhecer a Deus vai além disso. Vai de quem você consegue, ou como você consegue transparecer Deus nas suas atitudes. Existem pessoas que não saem de cursos, que já fizeram 300 vezes teologia, escatologia e tantas outras coisas, mas não conseguem resplandecer Deus. Viraram julgadores da igreja, viraram apontadores do evangelho, de que a igreja de parede preta, branca, rosa, qual é a certa? Servir ceia uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez a cada 3 meses, como que é o certo? Há muitos dentro da igreja erraram no fato de conhecer. Acharam que conhecer o que está escrito, conhecer as escrituras, é conhecer a Deus. E só é o começo disso tudo. Porque além das escrituras, e a escritura é óbvio que vai te dar um norte, não estou fazendo apologia a você não ler a escritura, muito pelo contrário, mas eu não estou falando para você ler apenas a Bíblia. Nenhum texto bíblico vai dizer para você ler a Bíblia. Todo texto bíblico vai dizer para você examinar as escrituras e saber o que Deus tem para falar. E quando nós falamos de saber o que Deus tem para falar, nós falamos de algo espiritual, que é o que Oséias trata: conhecer e prosseguir em conhecer, conhecer e se esforçar em conhecê-lo. Porque se a gente não se aprofundar nesse oceano, é impossível nós gerarmos. O maior problema que nós temos na igreja hoje, e quando eu falo igreja, eu falo geral, né, que a gente vem acompanhando, vem vendo, o maior problema que a gente tem na igreja hoje, porque as pessoas elas se preocupam em frutificar, mas elas não se preocupam aonde elas estão enraizadas. E a Bíblia é clara em dizer: aquele que está enraizado em Cristo, na videira verdadeira, esse vai frutificar. Aquele que não estiver, não vai frutificar. E quando a gente vai procurar, mas enraizado em Cristo é só aceitar Jesus. Não, não é só aceitar Jesus, é mergulhar no conhecer Jesus. É conhecer Jesus e prosseguir em conhecer e não parar de conhecer a Cristo. Porque é mais espiritual do que literal. É óbvio que esses dias, até eu comentei com vocês, eu vi uma senhora já bem idosa, lendo a Bíblia pela 61ª vez. Ela ia começar a 62 vezes, ela ia começar a ler a Bíblia, né? A vez de 62. E ela rindo e sorrindo e falando que todas as vezes que ela estava lendo a Bíblia, ela estava conhecendo algo novo, ela estava conhecendo um Jesus diferente, e Jesus estava se apresentando o texto para ela de forma diferente. Às vezes a gente acha que conhecer, eu li apenas uma vez a Bíblia e já conheço. Querido, a Bíblia é muito mais funda do que isso, e esse oceano é muito mais fundo. E por que eu estou falando isso? Porque primeiro ponto, você vai abordar a pessoa, então você vai conhecer quem é ela, você vai se apresentar para ela, isso perfeito, isso tranquilo. Só que no segundo ponto de uma conversa, você precisa apresentar o conteúdo, né, o tema. Qual que vai ser a conversa? E aí é o ponto.
se nós não conhecermos a Deus, como nós vamos manifestar Deus em um mundo que está querendo que os filhos de Deus se manifestem para manifestar Deus? Por que o mundo está ansioso? Porque Deus não se manifestou no mundo? Se manifestou, mas também se manifestou outras pessoas que quiseram lucrar com o nome de Deus, que quiseram manipular pelo nome de Deus, que quiseram enriquecer com o nome de Deus. E é fato que o ser humano tende a fixar, a lembrar, a guardar muito mais as coisas ruins do que as coisas boas. Né? Uma notícia ruim tem muito mais o poder de te deixar mal do que uma notícia boa tem poder para te deixar bem. Então, se nós não tivermos sempre manifestando os filhos, o mundo vai padecer e nós não podemos deixar isso. Essa é o nosso grande chamado da nossa vida. É não deixar as pessoas padecerem e ir para o inferno. Nós saímos do inferno, nós fomos resgatados por Cristo para isso. Então nós precisamos lembrar que toda motivação de culto que nós fazemos precisa ser para salvar vidas. Toda motivação de trabalho que nós fazemos precisa ser por vidas. Porque amar pessoas é vê-las resgatadas. E nós não estamos falando que nós podemos ou temos o direito de julgar, esse quer e esse não quer. Nós temos o dever de insistir. Ponto. Às vezes a gente fica naquele pré-julgamento de quem quer e quem não quer. Querido, nós temos o dever de falar. E a gente sabe que o Espírito Santo faz a obra. Às vezes a pessoa rejeitou 10, 20 vezes, na 21ª ela aceita, ela entende, né? Mas para isso nós precisamos saber o que nós vamos falar. E como saber o que nós vamos falar? Nós precisamos fazer uma pergunta básica dentro de nós mesmos. Quem é Deus para nós? Porque às vezes a gente não está frutificando e acha que o problema é a ausência de evangelismo, que o problema é não conhecer pessoas, que o problema é tantos outros que a gente vai colocando na frente, tempo, disponibilidade, igreja e tantas coisas que a gente vai colocando na frente, mas na verdade a gente precisa ter muito bem definido quem é Deus para nós. Porque muitas das vezes essa pergunta está cheia de frustração, cheia de mágoa, porque colocou a expectativa em algum momento da vida no lugar errado e culpou a Deus. Mas eu continuei na igreja. Tudo bem, você continuou na igreja, porque nós falamos hoje para todo mundo que está membrado em uma igreja. Mas como que está o seu relacionamento com Deus? Porque às vezes, quem é Deus para você vai revelar as mágoas que você tem daquilo que você depositou em confiança, mas ele não quis fazer. E a gente vai entrar em algo que você precisa desvendar dentro de você, porque às vezes o motivo de não germinar não é o tempo, não é não conhecer pessoas, é que o conteúdo na sua vida tem um problema. Às vezes, nem tudo que nós queremos, Deus vai fazer. Nem tudo que nós achamos bom, Deus vai fazer. Nem tudo que nós depositamos em oração, Deus vai fazer, e Paulo vai explicar sobre isso, mas Paulo também vai dizer que nós não temos o direito de não orar por causa disso. Nós temos que entregar tudo nas mãos dele e confiar que ele vai fazer o melhor. Só que às vezes estava tão bom dentro do nosso pensamento, estava tão bom dentro da nossa mente, que a gente acreditava que ele iria fazer e ele não fez. E anos se passam, portas abrem e fecham, coisas acontecem, mas quando se fala de germinar, nós precisamos ir em algumas raízes de doença, porque se não está germinando, culturalmente falando,
da maneira mais rural possível, existem duas coisas que podem ser, se não germinar. Primeira coisa, terreno. Às vezes o terreno está errado. Às vezes a pessoa está plantada num lugar onde tem muitos evangelistas já, e não adianta, não sobra alma nem para a pessoa falar. Isso é terreno. Isso é saber muito bem a sua missão e saber como se posicionar num terreno. Mas segundo, é praga. Praga faz uma árvore não germinar. Ela pode crescer, mas ela não vai florescer. E a gente precisa lembrar que algumas doenças dentro da nossa alma podem impedir de nós propagarmos o evangelho, porque na hora que sai da nossa boca, não é tão verdade assim. Na hora que eu vou falar para alguém, olha, Deus vai curar a pessoa que está internada no hospital, na verdade eu nem creio. Na verdade, a minha vontade é falar, olha, Deus vai fazer o melhor, porque como eu já sei que ele não vai fazer, eu prefiro dizer que ele vai fazer o melhor, acreditando que isso vai confortar a pessoa. Para que o evangelho seja propagado, para que você possa gerar frutos, você precisa acreditar em quem você está falando. Então, Deus, ele precisa ser Deus na sua vida. Por isso que existe um livro, eu esqueci o escritor, mas chama Manual do Evangelismo. Na verdade, ele não fala nada sobre evangelismo. Ele fala tudo sobre a nossa conversão. Porque a base, a tese do livro é impossível alguém que não é convertido converter alguém. Isso é impossível. Então, às vezes, nós estamos passando anos na igreja, estamos progredindo no ministério, a coisa está acontecendo, as coisas da nossa vida estão até andando, só que, no fundo, o nosso relacionamento com Deus ele tem um problema. E qual é o problema? Às vezes é a incredulidade de que ele vai fazer mais alguma coisa porque ele não fez para nós. Querido, existem inúmeras coisas que nós oramos e não acontece. Existem inúmeras pessoas que nós colocamos a mão doente e elas não curam. Mas existem inúmeras que saem curadas. Existem coisas que Deus faz, que nós oramos e Deus faz. Nós não temos o poder de saber qual que Deus vai fazer e qual que Deus não vai fazer. Então, por isso, nós temos que acreditar em todas. Às vezes, nós temos inúmeras marcas na nossa vida que dificultam aquilo que nós chamamos de paternidade, né? E quando a gente não entende que Deus é um pai, fica muito complicado. Às vezes, comparar Deus com o pai que nós tivemos, às vezes, em colocar Deus como se ele é um pai, tal situação não teria acontecido, tal pessoa estaria viva, tal pessoa estaria curada, eu não teria perdido. Quando essa questão entra dentro do nosso relacionamento com Deus, adoece o nosso galho, porque nós não somos uma árvore. A videira é Cristo, nós só somos um galho. E aquele galho ele precisa frutificar. Só que se ele não tiver enxertado na figueira, ele não prospera, ele não frutifica. Então, quando nós vamos falar sobre Jesus, nós precisamos falar sobre alguém que a gente conhece, sobre aquilo que nós acreditamos que vai acontecer, sobre aquilo que nós acreditamos que vai gerar. Nós acreditamos, é muito sério isso, porque primeiro, a Bíblia fala que o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então vamos lá. Quem são os filhos de Deus? Quem obedece, quem confia e quem segue a Deus. Jesus deixou isso bem claro. Quem são os filhos? Quem obedece, quem confia e quem segue a Deus. Todos nós somos filhos de Deus? Não. Todos nós somos criação de Deus. O mundo inteiro é criação de Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. Porque ser filho é uma opção de ser adotado e de confiar,
obedecer e seguir um pai. Quando nós divulgamos essa notícia, e evangelho significa boa notícia, quando nós divulgamos essa boa notícia, nós precisamos acreditar que ela é boa. E às vezes nós estamos vivendo um evangelho apenas de negue-se a si mesmo, e eu não estou falando que o evangelho não é negar-se a si mesmo. Ele é negar-se a si mesmo, mas ele é também vida e vida em abundância. O evangelho são percas, mas o evangelho também é comer o melhor da terra. Parece que nós encapsulamos tudo aquilo que era bom da Bíblia e estamos tentando levar com a desculpa que estamos levando a verdade, mas estamos levando algo que é difícil de digerir. Né? Quando nós falamos de evangelização, nós pregamos o amor. Qual que é a mensagem de Deus para o mundo? Eu amei tanto esse mundo que dei o meu filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem para o mundo. Quando nós vamos falar sobre negue-se a si mesmo, verdades bíblicas e tudo isso, você precisa entender que essa pessoa, ela precisa estar já no amparo, ela precisa já ter pessoas que cuidem dela. Isso, geralmente, e o que a Bíblia nos ensina, isso é trabalho de um pastor. Ele vai pastorear, ensinar o caminho. Mas quem traz para o aprisco não precisa falar, e eu não estou dizendo que é para você tirar versículos da Bíblia. Não é isso. É mostrar o Jesus que o mundo precisa, que é o Jesus que salva, é o Jesus que cura, é o Jesus que resolve problema. Esse é o Jesus que o mundo precisa ouvir. Mas vai ter percas. Mas não é que nem tem uma música muito antiga que dizia: pregadores de rosas, mas prega os espinhos também. A melodia é linda, mas não tem cabimento uma correção dessa dentro do evangelho, porque Deus, ele corrige com amor, e ele corrige quem precisa ser corrigido. Eu não preciso vacinar a pessoa contra a Bíblia, contra o evangelho. O que hoje é complicado uma evangelização é porque a gente pega pessoas vacinadas contra a igreja. A pessoa, ela nunca talvez congregou numa igreja, mas ela já ouviu os problemas de uma igreja de cor e salteado. Hoje nós temos páginas da internet que divulgam somente as mazelas da igreja. Esses dias não, acho que foi ontem, antes de ontem, esse final de semana, eu vi uma página divulgando o valor da casa do Samuel Ferreira. O que me importa o valor da casa do Samuel Ferreira? O mundo está vacinando, a igreja está vacinando contra a igreja. Isso é triste. A igreja combatendo a igreja. Isso é muito triste. Por isso que nós precisamos ter essa consciência de Cristo. Por isso que Cristo vai falar em Romanos, também capítulo de número 8, se não me falha a memória, que nós precisamos renovar o nosso entendimento para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós precisamos ter uma renovação de entendimento. A pessoa que está recebendo o evangelho pela primeira vez, ela não teve uma renovação de entendimento. Ela não entende os planos de Deus. Ela tá ferida, ela está machucada, ela está cansada. E nós precisamos aliviar isso. Né? Apresentar o fardo e o jugo de Jesus. Porque eu não sei em que mente que o fardo e o jugo de Jesus é pesado, se ele mesmo disse: olha, troca comigo, o meu fardo é leve. Meu jugo é suave, né? Às vezes a gente fica só... Eu acho que o maior problema, quando você pega alguém que apenas reclama do evangelho, das percas, é que ela estava mais presa ao barco do que aquele que mandou a tempestade acalmar. Ela estava mais presa àquilo que ela tem do que qualquer outra coisa. E as percas do evangelho, elas são simples. Jesus vai querer o nosso coração. Então tudo que tiver no lugar de Jesus dentro do nosso coração precisa ser tirado. Precisa ser removido.
E às vezes a nossa confiança não está 100% em Cristo. Mas isso não faz de Jesus mal e nem do evangelho ruim. Eu acho que as pessoas estão tão acostumadas a ou critica ou amasseja o ego, que elas esqueceram de conhecer a Cristo. Né? Então, nós precisamos primeiro resolver essa questão. Se houver alguma questão, resolver a questão com Deus. Porque se não frutifica, ou o terreno está errado, ou é praga. E a nossa conversa, independente de qual âmbito que ela tomar, seja esporte, saúde, educação, jurisdição, qualquer coisa que a gente for falar, nós precisamos apresentar Cristo. Cristo cabe em qualquer assunto. Billy Graham vai dizer que a Bíblia é um livro mais atual do que o Jornal de Amanhã. A Bíblia já fala tudo o que vai acontecer. Nós sabemos de tudo. E nós precisamos usar isso a nosso favor. Então, quando for evangelizar, querido, preste atenção no que você está falando. Independente do problema que aconteceu na sua igreja, essa pessoa não quer saber disso. A verdade é essa. Independente das mazelas que você possa ter passado, e a nossa vida a gente passa muitas. Eu tenho inúmeras histórias para contar da igreja. Inúmeras. Eu, quando mais jovem, eu fui expulso, literalmente, de uma igreja pelo meu pastor. Ele falou para mim se retirar. E eu poderia ir para qualquer lugar que ele me dava a minha carta. E eu me transformei num pastor, e mesmo assim eu quis me transformar num pastor. São coisas que vai nos amadurecendo, mas que não preenchem a vida de ninguém. A igreja erra sim, porque existem pessoas com falha lá dentro. Mas o nosso alvo, ele precisa ser Cristo. Por isso que o nosso falar, o nosso conteúdo precisa ser Cristo. E para isso nós precisamos sempre buscar em conhecer Ele. Amém? Pessoal, tem alguma dúvida a respeito disso? Ninguém? Glória a Deus. Então agora a gente chegou na última questão, né, do nosso último dia do Adote, que agora sim nós vamos falar sobre o convite. Mas pastor, como que eu faço o convite para a pessoa ir para a igreja? Quem disse que esse convite é para ir para a igreja? Vamos lá. Se nós estamos falando sobre evangelização, a pessoa precisa ver Cristo em nós. E ela vai ver Cristo em nós na igreja? Na igreja ela vai ver o cristão. Ela não vai ver Cristo em nós na igreja. Nós precisamos ter convívio com essa pessoa. Chamar para vir almoçar em casa. Chamar para ir comer em algum lugar. Chamar para um cinema. Chamar para uma volta. Não saia convidando ninguém para a igreja que você não tem convívio. Precisa ter convívio. Mas pastor, esse negócio de convívio é muito errado. As pessoas falam hoje que nós devemos manter a nossa vida em segredo para todo mundo e não sei o quê. Querido, as pessoas falam isso por frustração, não por Bíblia. Porque a Bíblia não manda a gente manter a nossa vida em segredo. Muito pelo contrário. A Bíblia fala para que as nossas vitórias precisam ser contadas como testemunho, e os nossos problemas nós temos que dividir com os santos. Uma vez eu ouvi uma pregação, ela foi uma pregação tão rasa, que eu lembro até hoje. A pessoa que estava ministrando, ela disse que o maior erro da vida de José foi contar o seu sonho para os seus irmãos. Mas a Bíblia fala que o maior acerto que José fez foi contar seu sonho para os seus irmãos. Se ele não conta o sonho para os irmãos, como ele iria chegar no Egito? Como ele iria salvá-los depois por causa da fome? Então, quando a gente pega relacionamento, é óbvio que segredos a gente não sai confidenciando para todo mundo.
Mas testemunho, a gente conta. O que Deus fez, a gente conta. A moda agora é do crente que tem medo de inveja. Então ele não pode falar que Deus fez alguma coisa porque as pessoas vão invejar. Querido, se um crente tiver mais medo de inveja do que da ordem que Deus deu para nós testemunharmos Ele em todos os momentos, em todos os lugares da terra, a gente está fazendo isso e entendendo tudo isso muito errado. Porque nós precisamos testemunhar Cristo, e no livro de Marcos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 15, que nós conhecemos já, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e foi batizado será salvo, e quem não crê já está condenado, e essas maravilhas vão acompanhar vocês vão tomar veneno e não vão morrer, vão pisar em fogo e não vão morrer, e vão afundar e não vão morrer de afogamento, e vocês serão chamados minhas testemunhas. Então nós temos que testemunhar. O testemunho é a primeira e fundamental fala de alguém que vai germinar, alguém que vai frutificar. Porque essa pessoa, ela não precisa ser convidada para um culto. Não é lá que ela vai conhecer Jesus, ela vai ver um culto. Pode ser que você tenha sido convertido assim. Amém, glória a Deus por isso. Mas de uma maneira geral, as pessoas estão esperando ver Cristo em nós. E nós não conseguimos mostrar Cristo na igreja. Nós mostramos Cristo no nosso dia a dia, no nosso convívio. Se nós não trouxermos essa pessoa para o nosso convívio, ela não vai conseguir enxergar Cristo em nós. Então, quando chegar o convite de ir para a igreja, ela não vai. Porque ela não te conhece. Por isso que hoje nós vemos pessoas enchendo a boca para dizer que evangelizaram quando repostaram um post da igreja ou repostaram uma imagem de um culto no WhatsApp e, na verdade, repostaram, as pessoas olharam, viram que é bonito, mas ninguém foi. Por quê? Porque isso não foi direcional. Não houve relacionamento. Ela não está no seu convívio. A igreja tem o seu papel. A igreja, sim, precisa postar, precisa tirar foto, precisa mostrar. Você, como membro da sua igreja, você precisa repostar para as pessoas verem a igreja. Mas levar para a igreja precisa ter um convite, precisa estar no convívio. Às vezes, nós conseguimos levar alguém para a igreja que nós já levamos alguém para comer, que nós já saímos para algum lugar, que nós já encontramos em algum lugar. Por quê? Porque nos vê, tem um convívio. As pessoas precisam ver Cristo em nós para querer estar aonde nós estamos. Se ela não conseguir ver algo que vai melhorar a vida dela, ela não vai. Simplesmente, ela não vai. Nós temos até aquela frase, triste frase, mas muito ouvida, que para ser crente como fulano eu prefiro não ser. Isso é triste. Isso é muito sério, porque a Bíblia vai dizer que ai daquele que vier o escândalo. Isso é um escândalo. Então a pessoa está querendo ver alguma coisa diferente. Se nós ficarmos apenas falando com ela quando tem alguma festividade na nossa igreja para ela vir, qual é a probabilidade que você acha que essa pessoa vai sair da casa dela para ir te encontrar na sua igreja, no seu ambiente, onde ela não conhece ninguém, somente você, para ir para um culto? Nenhuma. Porque ela só conhece de você. Vamos para a igreja. E ela não conhece ninguém naquele ambiente. Ela não vai. Então, por isso que nós precisamos entender que o primeiro convite, às vezes, por isso que toda igreja trabalha de alguma forma dentro dos lares, né? Ou faz campanha, ou faz célula, ou trabalha com GC, mas dentro do lar toda igreja está, de alguma forma, uma visita, alguma coisa. O lar, a pessoa ela tem a igreja dentro do lar.
aí sim é um convite interessante primeiro. Por quê? Porque ela vai para uma outra casa, às vezes você vai levar a igreja para casa dela, ela está dentro do ambiente dela, ela vai conhecer as pessoas, aí faz sentido para ela receber. Ela ir apenas porque você está chamando, ela quase não conhece você, e no ambiente que ela não conhece ninguém, o ser humano não gosta desse desconforto. Por isso que toda pregação ela acontece na conversa. Ela acontece na sondagem da gente saber quem é a pessoa, saber o que ela necessita. Porque se ela está precisando de uma cura, eu vou apresentar o Deus que prospera, não vai fazer conexão a conversa. Então, por isso que a gente precisa saber o que a pessoa precisa para a gente apresentar o Deus que faz o milagre. E a gente sabe que o nosso Deus faz tudo. Um bom diálogo, uma estrutura de conhecer a Deus e saber e ter experiências para contar. Porque Deus sempre vai apresentar pessoas e levar você a pessoas que elas precisam da sua cura para se curar. Por isso que é tão importante nós sabermos qual é o problema do nosso relacionamento com Deus, para nos curarmos. Porque um doente, ele não vai gerar uma pessoa sã. Se uma grávida tiver alguma doença que é no sangue, a criança nasce com a doença. Então, um doente não consegue gerar unção. Um doente vai gerar um doente. E Deus está, às vezes, esperando você só se curar, se lapidar, se entender o que ele fez naquele momento, para que a sua história, o seu testemunho, possa, sim, curar pessoas, possa, sim, trazer pessoas para Cristo. Porque não existe nada que chame mais atenção do que os milagres que Jesus faz. Sendo que ele deixa claro que esses sinais vão acompanhar nós que cremos. Porque precisam acompanhar. Ele tem a intenção, Cristo é intencional. Ele está querendo mostrar para o mundo quem ele é. Ele está querendo mostrar para o mundo o que ele fez, o que ele faz, o que ele continua fazendo e o que ele ainda vai fazer. Existem muitas coisas que Deus ainda vai fazer em nosso meio. E nós precisamos estar prontos para isso, porque o mundo está esperando isso. Querido, o mundo está esperando o sinal de Cristo. E nós precisamos entender uma coisa. Por isso que Paulo fala, em mim opera a morte, para que em vocês opera a vida. Se o mundo está aguardando os sinais que Deus pode fazer, deixa eu te contar uma coisa. Nós vamos ter problemas para Deus solucionar e o mundo ficar sabendo quem ele é. Entenda isso. Nós vamos passar por situações para Deus solucionar e o mundo ficar sabendo o que ele pode fazer. E nós opera a morte para que neles possa haver vida. Nós somos aquilo que nós chamamos nos dias de hoje de cobaia. Não que Deus está fazendo um experimento, mas Deus está querendo gerar testemunho. E nós somos as pessoas que estamos na brecha, na vontade, ou como que você queira entender. Querido, resta alguma dúvida? Alguém tem algo que precisa retirar? Conseguiram compreender como fazer um evangelismo? Deu para entender isso? Amém? Queridos, estou deixando aqui na nossa conversa, se vocês abrirem depois a mensagem aí, vocês vão ver. Eu deixei um link. Esse link é para vocês avaliarem o que vocês acharam desse curso, o que vocês têm de pontuar, e eu gostaria que vocês fossem muito sinceros, porque a sua sinceridade faz a gente melhorar, faz a gente prosperar e chegar a mais pessoas.
Amém? Nós finalizamos aqui, então, nosso curso da DOT, essas 3 segunda-feiras. Vão ser só os primeiros. Tem muita coisa ainda, tem muita coisa ainda rolando na cabeça aqui, tentando montar o material. A gente vai fazer muita coisa ainda. Mas eu já agradeço vocês. Eu vou estar orando por vocês. Quem não me mandou o nome, mande, porque está na nossa oração. A gente está intensificando isso para que isso aconteça, para que essa salvação aconteça e a gente possa ver, e você possa testemunhar que, olha, eu fiz dessa forma, deu certo, e eu ganhei uma vida, e o seu testemunho vai fazer esse mundo brilhar em nome de Jesus, porque se nós somos filhos de Deus, nós somos filhos para isso, para mostrar ao mundo o que Deus está fazendo, e Deus está fazendo muita coisa em nós. Amém? Pessoal, então eu agradeço cada um de vocês. Se tiver algum momento amanhã, até o final da tarde, eu estou liberando o link lá do YouTube para vocês quiserem rever. Se tiver alguma dúvida, também podem me procurar. Vai ser uma honra retirar. Nantânia, pode falar. Pastor, semana passada eu não participei muito da aula. O pastor mandou um link, eu não consegui essa semana entrar para ver a aula. Se eu entrar amanhã, eu consigo. Ah, tá bom. Consegue sim. É uma aula que ela não está publicada no YouTube, então, tipo assim, se você for pesquisar no YouTube, você não vai achar, você só vai conseguir acessar pelo link. Tá pelo aquele link que o pastor mandou, né, no outro dia. Isso, exatamente. Tá certo, então, pastor. Tá bom? Obrigada. Queridos, eu quero orar por vocês e encerrar como a gente sempre começa. Feche seus olhos, curva sua cabeça por um momento. Pai, eu te agradeço por esses 3 dias de batalha que nós tivemos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós sabemos que alguns levantes de Satanás é para nos fazer entristecer, para nos fazer desistir, para acharmos que nós não estamos no caminho certo. Senhor, meu Deus, meu Pai, mas nós sabemos que quando nós começamos a saquear o inferno, existe uma retaliação. E nós passamos isso com alegria. Senhor, meu Deus, meu Pai, porque é um prazer falar de Ti. É um prazer sofrer por Ti, por tudo que o Senhor fez por nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, que a cada vida que está aqui, Senhor, ela seja tocada agora pelo Teu Espírito Santo. Senhor, por mais que nós não estamos no nosso mesmo ambiente, mas nós somos ligados pelo Teu Espírito. O mesmo Espírito que testifica, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nós, testifica em Ti, e é assim que nós nos comunicamos. Então, nessa noite eu te peço, Senhor, toca de uma forma especial. Senhor, se há algo, Senhor, que nós precisamos resolver entre o nosso relacionamento contigo, Senhor, meu Deus, meu Pai, que nessa noite venha falar conosco. Nós precisamos disso. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos frutificar. Senhor, meu Pai querido santo, mas se tiver alguma frustração, Senhor, algo que não foi muito bem esclarecido, Senhor, e precisar de uma conversa, nós sabemos que o Senhor está pronto a isso, pronto a nos ouvir e responder-nos. Senhor, eu te peço que o Senhor esteja permanecendo com cada um, dando, Senhor, Papai Santo, um começo de semana maravilhoso. Esse vai ser a melhor semana de nossas vidas e eu creio nisso. Senhor, Papai querido santo, opera, Senhor, opera em nós. Em nome de Jesus, e eu agradeço. Querido, antes de sair, não esqueça de clicar aí no link. Tá nas mensagens aí. Eu vou mandar amanhã nos grupos, né, tanto de Instagram, no canal do Instagram, como no WhatsApp, mas faz o seu comentário, para nós vai ser muito importante. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a semana de vocês. Deus abençoe a jornada de crescimento de vocês. Eu tenho certeza que algo grande está por vir, e eu vou ainda ouvir muito testemunho de vocês, em nome de Jesus. Boa noite. Paz seja contigo, amar vocês, fazem para minha alma. Olá, querido, você acaba de assistir um vídeo no nosso canal. Espero que Deus tenha falado contigo, que Deus tenha tocado no seu coração. Tome a liberdade de deixar mais um vídeo aqui para que você possa assistir. Peço a sua ajuda. Curta, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.